Boa noite, irmãos. Paz e graça, amém? Convido você nessa noite a se colocar de pé. Convido você que está no seu lar também, se você quiser se colocar de pé também. Chame a tua família. Vamos se reunir nessa noite, uma noite maravilhosa que nós vamos estar na presença do Senhor, adorando a Ele, amém? Celebrando a ceia do nosso Senhor Jesus. Antes da gente começar a orar, eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Mateus 16. Louvado seja o Senhor Jesus. Mateus 16, do 13 até o 17. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia, Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos discípulos quem o povo diz que o Filho do Homem é. Eles responderam, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou, Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está nos céus. Amém? O nosso Senhor, Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Nós vamos adorá-lo nessa noite. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Agradeça ao Senhor Jesus pela graça, pela oportunidade de você estar na presença dEle e poder celebrá-lo. Porque nós cremos, como diz a palavra do Senhor, que Jesus é o Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele se fez carne, Ele veio na terra. Ele se fez homem, Ele deixou a sua glória para poder obedecer à vontade do Pai, que foi morrer pelos nossos pecados, morrer pelas nossas falhas. Senhor Deus e Pai poderoso, nós te exaltamos, Senhor. Nós glorificamos, Senhor, nós bendizemos o teu precioso santo nome, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa na tua presença, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós temos livre acesso a ti, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque pelo sacrifício do teu filho Jesus, hoje nós podemos entrar em tua presença. Hoje nós podemos adorar o Senhor. Hoje nós podemos exaltar o teu nome santo, Pai. Neste momento pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Senhor. Nós reconhecemos, ó Pai, que somos falhos, Senhor. Nós reconhecemos que nós somos dependentes da graça, da misericórdia e da bondade do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. Neste momento, Senhor, recebe, Senhor, esse louvor que será entoado em teu nome, Pai. Que o teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio. Tenha liberdade, Espírito de Deus. Tenha liberdade em cada coração. Tenha liberdade em nossas vidas, Pai. Leva a nossa mente nesse momento cativa ao trono do Senhor. Que todo desvio de mente, Senhor, toda perturbação, tudo aquilo que porventura queira tirar o teu povo da tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor se faça presente em nosso meio, Senhor. Que o Senhor seja adorado, seja louvado, seja glorificado, Senhor, pela tua igreja, Senhor, nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus, o Cristo. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos adorar o Senhor com muita alegria. As palmas pode adorar o Senhor. Filho do
sobre essa rocha, Pai. Tu és, Senhor. Tu és o Cristo, Senhor. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, Outro igual. Não há, Senhor. Igual não há. Oh, nós adoramos o teu nome, Jesus. Oh, 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 oh. Seja adorado, Jesus. Seja adorado pela tua igreja, Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável, Senhor. Tu és aquele em quem a nossa esperança está, Pai. Tu és aquele em quem firmada em ti, Jesus. Aleluia. Vamos fazer o momento dos dízimos e oferta, amém? Eu convido você que trouxe o seu dízimo e sua oferta, segure em tuas mãos. Estaremos orando ao Senhor e cantando uma canção e logo em seguida você pode estar dizimando e ofertando, amém? Senhor, neste momento é o momento onde nós vamos louvar ao Senhor com os dízimos e ofertas, ó Pai. Como diz a tua palavra, é para a manutenção da tua obra, Senhor. É para a manutenção do teu reino, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a tua igreja, Pai, suprindo as necessidades, provendo, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Nós somos gratos ao Senhor pelo teu sustento. Nós somos gratos ao Senhor pela tua provisão, Pai. Porque se nós estamos aqui é porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. no início eras a palavra, o com Deus o mistério de demora, Cristo em ti se revelou. Acolhido esse nome é, acolhido esse nome é, o nome de Jesus. Acolhido esse nome é, maior que tudo ele é. Acolhido esse nome é, nome de Jesus. Ele deixou a sua glória. Ele deixou o seu reino. Aleluia. Deixou o céu para os carros, veio para nos resgatar. Amor maior não há. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos
tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Convido você a se sentar, amém? Eu quero convidar a Raquel, que vai estar passando um recadinho para a igreja. Boa noite, irmãos. Agora à noite, os rostos já são mais familiares, né? De manhã eu vim dar o recado aqui e quando eu entrei eu vi todo mundo diferente, fiquei tão nervosa que eu dei o recado tudo errado hoje de manhã. Mas eu vi ali a formação da segunda Igreja Batista em Tubarão. Amém. Então, irmãos, o mês de setembro é um mês que a gente trabalha missões nacionais, né? A irmã Liliana, ela é a nossa promotora de missões nacionais. Mas eu vim aqui trazer o recado, é que a gente vai começar nessa quarta-feira agora, trabalhar com as famílias, 4 quarta-feiras através do Google Meet, tá? Então, as crianças hoje, os pais que têm crianças, vão estar levando material e a gente convida vocês a entrarem na quarta-feira e estarem participando, que vai ter um momento ali para a criança e depois no final vai ter um momento com a irmã Ceiza, que é para toda a família, tá? E a família que não tem criança também vai receber um material para estar acompanhando com a gente. Então, nós contamos aí com a presença de vocês lá naquela sala de oração, de estudo da palavra, para que Deus venha abençoar ainda mais essa igreja e a vida de cada família aqui representada. Amém? Então, vamos orar. Vou chamar o pastor. Jesus querido, Pai de amor e bondade, nós te agradecemos, Senhor, Amém. por esses louvores entoados, Jesus. Obrigada, Senhor, porque Tu és a nossa rocha inabalável, Senhor. Verdade. Obrigada por essa igreja, obrigada pela vida de cada irmão, pela vida do pastor, Amém. Senhor. Neste momento em que ele vai nos ministrar através da Tua palavra, que ele possa receber a unção dos altos céus, Jesus, Amém. para falar aquilo que Tu colocou no coração dele para a Tua igreja. Amém. Muito obrigada, Jesus, por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ok. Boa noite a todos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1. É o Evangelho que nós começamos a estudar na semana passada e nós vamos, no decorrer aí das próximas semanas, estar fazendo um passeio, digamos assim, pelo Evangelho de Marcos. E nós, na semana passada, fizemos a introdução, né? Hoje a gente vai estar entrando na segunda mensagem e o nosso texto de hoje é Marcos, é o capítulo 1, né, do Evangelho de Marcos, do versículo 9 ao 13. Né? Eu quero dar as boas-vindas a todos, especialmente aqueles que estão nos visitando, né? O Everton, irmão da irmã Ceiza, a irmã Onilda, quase acertei, só troquei as letras dos lugares, a irmã Onilda, né, e a todos os demais que nos visitam nesta noite, e aqueles que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, sentados mesmos, eu vou fazer a leitura aqui do texto de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9, e você pode estar acompanhando na sua Bíblia, né, a leitura que eu vou fazer aqui, vocês que estão aqui presencialmente, e aqueles que também nos acompanham pela internet, pode estar usando a Bíblia. Aliás, podem e não devem usar a Bíblia, né? E hoje também, né, é o culto da Ceia do Senhor, um momento muito especial na vida do povo de Deus, e estaremos ministrando a ceia aqui presencialmente, e também aqueles irmãos nossos
membros aqui da nossa igreja que estão impossibilitados de virem e participarem dos cultos aqui conosco, estarão também participando da ceia. Mas esse é um outro momento. O momento agora é de nós pensarmos e meditarmos nessa porção das Escrituras. Então, me acompanhem, eu vou fazer a leitura e vocês acompanhem sentados mesmo como vocês estão aí, a leitura do texto bíblico de Marcos 1, do 9 ao 13, que diz o seguinte: naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente o Espírito levou para o deserto, e esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras e os anjos o serviam. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, pedimos ao Teu Espírito, a Deus, que ilumine a nossa mente e o nosso coração nesse momento, ó Deus, em que adoramos ao Senhor, em que a palavra do Senhor será exposta, ó Deus, que, ó Deus, o Senhor possa usar-me como boca do Senhor para falar aquilo que o Senhor deseja nos falar, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, na semana passada, nós iniciamos a introdução do estudo do Evangelho de Marcos. A nossa proposta é fazer uma série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos, porque nós entendemos, é uma convicção nossa, especialmente minha como pastor, de que essa forma, essa metodologia de expor as Escrituras, de pregar expositivamente, ela é uma maneira em que o Espírito de Deus se utiliza para alimentar, para nutrir o povo de Deus, alimentar com a palavra o povo de Deus, a igreja do Senhor. E eu vejo no nosso contexto cristão, evangélico, talvez um dos nossos problemas maiores hoje seja o problema da hermenêutica, o problema da interpretação do texto. E é muito interessante quando a gente começa a estudar, a expor o texto, começando de um capítulo, de um livro até o final, porque isso nos dá uma visão geral, nos dá uma percepção mais ampla daquilo que o autor inspirado, o autor sacro, digamos assim, inspirado pelo Espírito de Deus, foi conduzido e dirigido pelo Espírito a escrever, para a gente entender e tirar para nós as lições devidas, sem cometer, digamos, equívocos, crassos, erros medonhos no que diz respeito à interpretação. E a gente usa um método de interpretação. Todo mundo tem um método para se fazer alguma coisa, mesmo que você não saiba, que você não saiba nominar o método que você usa, algum método você usa. E o método que a gente usa para interpretar o texto é o método histórico gramatical. E esse método, ele considera algumas coisas básicas para você entender um texto. Questões, por exemplo, quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, quais as circunstâncias que estavam ocorrendo quando escreveu, para quem escreveu. Então, essas perguntas são perguntas básicas que nós precisamos dar algum tipo de resposta para que a gente possa entender o texto. Nós temos que lembrar que o texto que nós temos na mão é um texto que está distante de nós aí pelo menos 2000 anos. Então, não dá para pegar e simplesmente ler como se o texto fosse escrito hoje. Isso seria o que é chamado de anacronismo. Então,
esse método histórico crítico gramatical, né, ele parte, um grande, digamos assim, vantagem é que ele parte do princípio de que a Bíblia é a palavra de Deus e qualquer crente fiel ao Senhor ao longo de 2000 anos de história da igreja, né, acredita, crê firmemente de que a Bíblia de fato é a palavra de Deus. Outros métodos já não levam em consideração aquilo, essa premissa, digamos assim, de que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso vai ter outros desdobramentos quando a gente não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso é um problema muito sério, que não faz parte aqui da nossa exposição, e não dá para a gente entrar nos meandros aqui dessa questão. Então, como a gente pretende, né, se Deus assim nos permitir, estudar o livro ou o Evangelho de Marcos, né, algumas questões introdutórias, de volta e meia a gente vai estar voltando, né, a gente vai estar retornando. Então, na semana passada, nós vimos, né, que Marcos ele escreveu o Evangelho para um grupo de pessoas que viviam em Roma, na cidade de Roma, a grande capital do império da época, né? E esses moradores de Roma, eles haviam ouvido as pregações de Pedro. E então, esses que ouviram a pregação de Pedro, que possivelmente creram no Evangelho e constituíram a igreja, eles foram até Marcos, que caminhava com Pedro, que estava acompanhando Pedro e acompanhava Pedro, tinha uma relação muito próxima com o apóstolo Pedro. Essas pessoas pedem para Marcos escrever o Evangelho, então, que leva o seu nome, né? E Marcos, então, ele escreve esse Evangelho, né, com o objetivo de mostrar para os seus leitores originais, os primeiros leitores, digamos assim, né, mostrar para eles e fazer com que eles entendam quem é Jesus, quem é o Filho de Deus. Na verdade, Marcos queria que seus leitores entendessem que Jesus, de quem ele vai falar ao longo de todo o Evangelho, esse Jesus é o Filho de Deus, né? Então, nós chegamos agora na parte final dessa introdução da carta, e de uma maneira assim, muito sucinta e breve, que é uma característica própria do escrito de Marcos, né? Ele vai então descrever alguns eventos que antecedem, né, e preparam Jesus para o ministério que ele haveria de abraçar logo em seguida, né? E Marcos, ele faz essa narrativa desses eventos que antecedem, que precedem o ministério de Jesus e que preparam Jesus para o seu ministério público. Marcos o faz assim de uma forma dramática, em 3 atos, digamos assim, um drama em 3 atos, né? E de maneira que isso, talvez, para nós hoje, por conta de toda a nossa bagagem de revelação, talvez, e por conta de nós termos também os outros evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas, e o outro evangelho de João, que também nos trazem informações sobre Jesus, né? Talvez para nós não cause tanto impacto quanto causou nos primeiros leitores de Marcos, né? Mas esses eventos, essa narrativa da preparação de Jesus para o ministério que em breve iria abraçar, Marcos ele apresenta de uma forma dramática. E o que a gente vai ver hoje, também tentando aprender com Marcos, ser mais ligeiro, a gente vai ver esses 3 atos desse drama dentro da história da redenção. E o primeiro ato que Marcos narra aqui é o batismo.
né? Jesus é batizado por João. Na verdade, tem detalhes nesse texto que os outros evangelhos não nos apresentam. Por exemplo, quando no versículo 9, Marcos escreve: veio Jesus de Nazaré da Galileia. Os outros evangelhos que também narram, tem passagens paralelas, narra também esse batismo. Eles não falam que Jesus veio da Galileia, veio de Nazaré. Mas isso é tão interessante, isso é tão importante, porque isso coloca Jesus na história. Aquilo que nós falamos na semana passada, quando nós falamos, as pessoas estão muito acostumadas, quando se pensa em coisas religiosas, pensa numa coisa cinzenta, numa coisa fumacenta, num outro mundo. E esse Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio de uma região chamada Nazaré da Galileia, uma região que era menosprezada, uma região que era mal vista. E esse Jesus, ele veio de Nazaré, da Galileia, para ser batizado por João Batista. E é interessante que João, ele estava pregando. Nós vimos os versículos que antecedem essa passagem. A gente vê o ministério de João. João estava pregando e batizando ali no Rio Jordão, e muitas pessoas afluíam, muitas pessoas saíam da região da Judéia, da circunvizinhança, né, das regiões vizinhas, para irem até João, para serem batizadas por João. Mas o próprio João dizia que viria alguém maior do que ele. Depois dele viria alguém maior do que ele. Alguém de quem ele não era digno nem mesmo de desatar as sandálias dos seus pés. E esse alguém que João menciona que viria, esse alguém iria batizar com o Espírito. João batizava com água, né? Porém, ele falou que viria alguém que iria batizar com o Espírito. E agora esse alguém, que é Jesus, que é o personagem central, principal, não somente do Evangelho de João, mas de todas as Escrituras Sagradas, ele entra em cena. E Jesus, ao fazer isso, ao se deslocar 160 quilômetros da sua cidade, da cidade de Nazaré da Galileia, até o Jordão, a região onde João estava pregando, deve dar mais ou menos uns 160 quilômetros. Quando Jesus assim se porta, Jesus está confirmando que a mensagem de João é verdadeira, que a mensagem de João é real. E isso é muito significativo, porque nós, no nosso contexto, nós somos enxovalhados de mensagens falsas, de fake news. E fake news não é essas mensagens aqui, somente essas mensagens que degradam, que denigrem a personalidades políticas e outras personalidades, mas fake news espirituais, que fala-se em nome de Deus, quando Deus, na verdade, nunca autorizou essas pessoas a falarem em nome de Deus. E muitas pessoas estão crendo, muitas pessoas estão indo após esses falsos profetas, e a mensagem de Deus, a mensagem de um profeta de Deus, essa mensagem se cumpre. Quando não se cumpre, é uma mensagem falsa. Logo, quem pregou é falso profeta e deve ser rechaçado. E nós estamos, como povo de Deus, sendo condescendentes. Nós aceitamos qualquer tipo de mensagem sem averiguar se é assim mesmo que diz nas Escrituras. Nós precisamos ser como aqueles crentes bereanos que Paulo diz no relato, aliás, Lucas, no relato lá em Atos 17, se não me engano, diz que esses de
Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles investigavam, eles averiguavam se aquilo que Paulo e Silas estavam pregando de fato estava nas Escrituras. Por isso é que nós precisamos, quando a gente prega, quando você está diante da televisão, ouvindo o pregador, ouvindo, seja lá uma mensagem de quem for, olha nas Escrituras, veja nas Escrituras, percebam nas Escrituras, verifica se o que de fato aquele que se diz falar em nome de Deus está falando a palavra de Deus, se é da parte de Deus. Nós precisamos avaliar, na verdade não é avaliar a expressão, nós precisamos provar os espíritos para ver se procedem de Deus ou não, diz o apóstolo João, no capítulo 4 de 1 João. Então, essa vinda de Jesus para ser batizado por João, testifica que João, de fato, a mensagem de João era verdadeira, genuinamente vinda de Deus. Mas a grande questão aqui, a dificuldade que nós temos é por que Jesus veio para ser batizado por João Batista. Ora, João, diz o texto, que pregava o batismo do arrependimento. A mensagem de João era dura. O texto paralelo desse texto de Marcos aqui lá em Mateus diz que João pregava dizendo: raça de quem vos induziu a pensar que por vocês serem filhos de Abraão, vocês pertencem ao reino, produzir frutos dignos de arrependimento, porque Deus pode levantar dessas pedras filhos para Abraão. E as pessoas entenderam os seus pecados. As pessoas entenderam que elas estavam longe de Deus, mesmo fazendo parte da aliança, mesmo vindo da linhagem física de Abraão. E elas se arrependeram e elas se submeteram ao batismo ministrado por João. Mas Jesus tinha pecado? Precisava Jesus se submeter a esse batismo? Havia pecado em Jesus para que ele pudesse se arrepender? A resposta é um contundente não. É óbvio que não. Jesus não tinha pecado, não havia pecado. E o próprio Marcos, que escreve o Evangelho, ele deixa isso muito claro, já na introdução do Evangelho, no versículo 1, ele diz que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho, quando se fala que Jesus Cristo é o Filho de Deus, está dizendo que Ele é Deus e, portanto, Deus não pode pecar. Jesus foi aquele profetizado por todo o Antigo Testamento. Foi dito que Ele viria. Então, é impossível que Jesus tenha pecado. O próprio João testifica que ele é quem batiza com o Espírito. Um pecador não tem como ter essa prerrogativa e esse poder. Existem várias passagens da Bíblia que diz que Jesus, ele não pecou. Mas no contexto nosso, aqui da nossa passagem, o que nós precisamos entender aqui é que João, da mesma forma que João foi aquele profeta que se colocou entre a antiga aliança e a nova aliança, ele fez essa transição da antiga aliança para a nova aliança. Jesus, ele se coloca entre Deus e os homens. Jesus, ele se coloca entre os céus e a terra para trazer salvação para o homem perdido, para o pecador. Jesus é o intermediário e não há outro intermediário, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que não há outro intermediário entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Não há outro. Então, como homem, Jesus, ele toma sobre si o julgamento de Deus contra os pecadores.
Ele carrega a culpa, ele carrega o nosso pecado. O apóstolo Paulo diz que ele se fez pecado em nosso lugar. Embora não houvesse pecado, está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Então, através do batismo, Jesus, ele dá o primeiro passo para se identificar comigo e com você, para se identificar com pecadores. E todos somos pecadores. O salmista diz que Deus olhou do céu e não viu um justo sequer. O apóstolo Paulo fala que todos pecaram em Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Então Jesus, ele se identifica conosco, se identifica com o pecador. Para ser esse intermediário, ele vai receber uma penalidade, ele vai receber sobre si a justa ira de Deus contra o nosso pecado. É isso que Jesus faz naquela cruz do Calvário. É por isso que ele precisa ser homem, precisa ter uma humanidade real, verdadeira, só que ele não tem pecado. Então, esse ato do batismo, o primeiro ato desse drama que antecede o ministério público de Jesus e o prepara para esse ministério, é para identificá-lo com os pecadores. Jesus se identifica com os pecadores. Esse é o primeiro ato, o batismo. Segundo ato desse drama é a aprovação. Jesus é aprovado por Deus. O texto do versículo 10 diz: logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem. Os céus foram rasgados. Isso nos faz lembrar aquela passagem lá de Mateus, quando Jesus estava na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado. Lá em Mateus é dito que o véu que separava o santo dos santos, o lugar santíssimo do lugar santo, aquele véu ele foi rasgado de cima a baixo, indicando que agora o acesso estava livre para Deus. O acesso por meio de um novo e vivo caminho, como diz o autor da carta aos Hebreus, o sangue de Jesus. Então, quando Jesus sai da água, ele viu os céus se abrindo, os céus se rompendo, esse abismo que separa Deus do homem pecador, ele foi rompido. E Jesus percebe que Deus então está construindo uma ponte que liga os céus à terra, que liga o Deus Santo ao homem pecador, e não há outro. A gente vive no meio de um pluralismo religioso, que as pessoas equivocadamente acham que todos os caminhos levam a Deus, que o caminho da religião leva a Deus, que o caminho de uma boa filosofia leva a Deus. Não leva a Deus. Só Jesus pode nos levar até Deus, só Jesus pode nos salvar. Ele foi credenciado, ele é aprovado por Deus. O que esse texto está mostrando é que Jesus é aprovado por Deus para realizar a obra de redenção, para nos resgatar, para nos salvar, para nos trazer vida, para romper essa alienação, essa separação causada pelo pecado. E não há nada, absolutamente nada, além disso, para nos levar até Deus. Então, Jesus viu, logo que saiu da água, ele viu os céus se abrirem. E ele viu, e algo mais acontece na sequência do texto. Marcos narra dizendo que o Espírito, ele também viu o Espírito descendo como pomba sobre ele. Na verdade, Marcos usa uma preposição na língua grega que é eis, que a ideia é entrar. O Espírito de Deus entrou em Jesus. Entrou para ali estar permanentemente. Isso não quer dizer que Jesus não tinha o Espírito ainda, mas este foi um sinal visível e especial da capacitação do Espírito de Deus para a tarefa messiânica que Jesus tinha pela frente. E é por conta desse poder do Espírito de Deus sobre Jesus que ele
realizou seu ministério cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo e agindo pelo poder e pela autoridade de Deus. As obras de Jesus são exemplos concretos do que significa viver pelo Espírito. E nós que fomos resgatados, nós que fomos regenerados, tornados novas criaturas, Deus nos habilitou para vivermos uma vida segura. Deus nos deu do seu Espírito para que nós possamos viver e sermos conduzidos pelo Espírito. Paulo fala em Gálatas para nós não andarmos segundo os desejos da nossa carne, da nossa natureza velha, da nossa natureza pecaminosa. Nós precisamos ser dirigidos, conduzidos pelo Espírito. Andai em Espírito e não satisfazeis os desejos, as concupiscências da inclinação carnal, da nossa natureza pecaminosa. É ser dirigido pelo Espírito. Deus nos salvou para isso. Deus não nos salvou somente para nos dar um passaporte, para sair desse mundo de pecado e ir habitar num paraíso. Embora isso seja real, embora isso seja verdade, mas não é apenas isso. Deus quer que nós vivamos aqui e agora, que nós desfrutemos da presença dEle, que nós desfrutemos da presença do Espírito de Deus que já habita em nós, que já está em nós, que já nos capacita, que já nos habilita, que já nos implantou um princípio de vida que se opõe a esse princípio de morte que nós herdamos de Adão. Jesus é o nosso exemplo disso. Ele, diz o texto, que viu também o Espírito Santo descendo sobre ele. E é tão interessante e maravilhoso porque na sequência do versículo 11 há um pronunciamento dos céus, há um pronunciamento divino quando Marcos escreve: e uma voz disse dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Esse pronunciamento de Deus, o Pai, percebam que no texto aqui a gente consegue visualizar, distinguir as pessoas da Trindade em ação. Deus Filho sendo batizado, Deus Filho sendo habitado e enchido pelo Espírito, e Deus Pai dizendo: este é o meu filho amado, declarando, autenticando, autorizando a obra de Jesus, declarando que Jesus de fato é o Messias, o ungido de Deus. E essa voz de Deus que havia se calado por séculos e séculos no meio do povo de Deus, 400 anos se passaram. Os estudiosos chamam esse período entre o Antigo Testamento, a Antiga Aliança e a Nova Aliança, o período interbíblico, ou o período do silêncio de Deus, porque nesse período Deus não levantou nenhum profeta. Mas agora Deus estava falando, a voz de Deus estava soando. Marcos não sugere e não nos deixa perceber que as outras pessoas que estavam ali ouviram essa voz. Pelo texto de Marcos, parece que somente Jesus. E depois, possivelmente, João tenha tido essa percepção ou uma revelação do que foi dito nesse momento. Mas o texto que nós estamos abordando, ele não dá margem para a gente entender que as outras pessoas ouviram. Parece que só Jesus ouviu, só Jesus viu o Espírito descer como pomba. Só Jesus ouviu essa voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria. Essa fala de Deus, digamos assim, essa declaração de Deus, ela expressa a completa e irrestrita aprovação de Deus, o Pai, à obra de Jesus. E aqui Marcos ele faz um arranjo aí com duas passagens do Antigo Testamento, uma passagem dos Salmos 2:7, outra passagem de Isaías 42:1, e ele diz:
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A primeira parte dessa frase, tu és meu filho amado, é extraída possivelmente do Salmo 2,7, que era usado na consagração, na coroação do rei. E aqui Marcos usa se tratando da coroação do rei messiânico, que foi mencionado, que foi profetizado lá no Antigo Testamento. E a segunda frase, a segunda parte da frase, em ti me agrado, é de Isaías 42, onde o profeta está falando a respeito do servo do Senhor, que no contexto ali apontava, no contexto de Isaías apontava para o rei Ciro, mas que era uma profecia de um rei messiânico. Então, essa expressão, tu és o meu filho, em ti me alegro, em quem me comprazo, indica que Jesus é o ungido do Senhor, descrito nas profecias do Antigo Testamento como rei e servo do Senhor. E isso é muito, digamos assim, é um paradoxo, né? Porque como que alguém pode ser rei, por um lado, o mandante, o governador, o senhor, que manda em tudo, e por outro lado, ele ser servo. Mas é exatamente isso que Marcos quer mostrar. Esse Jesus, o Filho de Deus, que foi profetizado pelo Antigo Testamento, que foi manifestado aqui entre vocês, ele é rei, mas ele é o servo sofredor. Ele vai seguir o caminho da humilhação, e ele vai se humilhar até a morte de cruz. E isso foi o que fez com que o povo de Israel, em massa, o rejeitasse, porque o povo entendeu muito bem de que viria um rei, e eles queriam que viesse um rei poderoso para massacrar, liquidar as forças opositoras do Império Romano. E eles se perderam, se confundiram, porque esse Filho de Deus, Jesus, ele, embora sendo rei, ele não agiu com a força do músculo, digamos assim, que poderia, ou com o seu poder divino e restrito, né? Como quando, por exemplo, ele foi apanhado lá pelos fariseus e os religiosos da época que o prenderam. E ele diz, se eu quisesse, eu pediria ao Pai, e ele enviaria 12, não sei quantas legiões de anjos, e simplesmente acabava com tudo isso, mas ele não fez. Então, isso anda confundindo muito, e é interessante que muitas pessoas também não têm tido essa percepção de que Jesus é o servo sofredor, e que Marcos quer que seguidores de Jesus devem trilhar o mesmo caminho, o caminho do sofrimento. Jesus Cristo fala, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado, é necessário que o Filho do Homem seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos fariseus, pela liderança política. É necessário que o Filho do Homem seja rejeitado e morto, mas ressuscitará naquele dia. Então Jesus, embora seguiu o caminho da humilhação, da humildade, do sofrimento, ele sabia que a vitória estava lá na frente. E nós precisamos entender que o nosso caminho, nós temos que... Aliás, o apóstolo Pedro fala isso, né? Que nós temos que seguir esses passos do Senhor, lá em 1 Pedro. Que sendo servo, ele nunca reclamou, nunca xingou, ele não veio para destruir a cana quebrada. Então Jesus é o Messias, rei, que como servo sofredor, ele veio salvar um povo para Deus. E a aprovação
de Jesus sinaliza que ele é filho obediente de Deus, que se identifica com os pecadores e que levará, como de fato levou a cabo, a sua obra de redenção na cruz do Calvário, né? Mas ele também veio para ser rei. Lembra daquele diálogo lá com Pilatos? Então você é rei? Deus fala, de fato, eu sou rei, eu vim para ser rei. Só que o meu reino não é deste mundo. Quando Jesus disse que não é deste mundo, não significava que esse mundo não pertence a ele. Significava que o reino dele não procede da maneira como os reinos mundanos procedem. Mas tudo é dele. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, e todas as coisas que nela existem. Tudo é do Senhor. O diabo é usurpador, e nós vamos ver isso, e é por causa disso que Jesus teve que ir para aquele deserto. Então, Marcos sugere, então, que somente o Pai, o Filho e o Espírito, de fato, tinham conhecimento do que estava ocorrendo ali naquele momento. Para as outras pessoas que estavam ali, a identidade de Jesus, ela permaneceu em segredo até ser desvendada a partir do ministério público de Jesus. Que coisa extraordinária! Eu compartilhei isso hoje de manhã. Quando a gente olha para isso, nós percebemos o quanto nós, da nossa geração hoje, que temos a Bíblia, né, nós somos privilegiados, porque nós temos toda a revelação, né? As pessoas que viveram nesse contexto, nesse momento, há 2000 anos atrás, elas não tinham toda a história completa. É como se nós estivéssemos vendo um filme que nós já sabemos qual vai ser o final da história. Mas num processo da revelação aqui, eles não sabiam. O texto que nós lemos aqui, que a Ruth leu no início do culto, de Mateus 16, Jesus pergunta para os discípulos, e aí? O que as pessoas aí fora dizem a meu respeito? Uns dizem que o Senhor é profeta, uns dizem que é Elias, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, mas e vocês? Quem diz? O que diz a meu respeito? E Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, mas não foi a sua habilidade e a sua perspicácia que levou você a perceber isso. Mas isso foi uma revelação de Deus. Então, os próprios apóstolos, eles só foram entendendo algumas coisas no processo da revelação. E aqui nós temos o Evangelho, e na introdução desse Evangelho, Marcos já, digamos assim, compartilha essas informações que eram confidenciais, entende? Aquilo era confidencial ali para o momento, mas depois, né, foi revelado. Isso é muito legal, né? Então, mais uma vez falando, essa revelação do Filho de Deus seria como servo sofredor, né? Seria por meio da sua fraqueza. E o ponto mais alto da humilhação de Cristo foi naquela cruz do Calvário, quando Jesus disse, Eli, Eli, lama sabachthani, expressão em aramaico, que traduzida é, Deus meu, por que me desamparaste? Esse foi o caminho trilhado por Jesus. Então nós vimos nesse drama da história da redenção, nós vimos aí o batismo, primeiro ato, a aprovação de Deus, o segundo ato, e o terceiro ato, a tentação. Diz o texto que imediatamente, versículo 13, aliás, versículo 12, imediatamente o Espírito levou para o deserto. Talvez
era de se esperar que depois dessa manifestação do batismo de Jesus, depois da aprovação do Pai de Jesus, ter ouvido a voz do Pai, credenciando, autorizando, autenticando a ele para realizar a obra, era de se esperar que o Espírito de Deus o levasse e o apresentasse já para o seu ministério público. No entanto, o Espírito de Deus o leva para o deserto, o conduz para o deserto. E foi o Espírito de Deus que levou. Ele foi tentado pelo diabo, mas foi o Espírito de Deus que levou, que conduziu. O Espírito, o verbo aqui, levou para o deserto, no texto grego tem uma conotação, um significado um pouco mais dramático. Não é o simples tipo abraçar aqui, vamos lá, meu amigo, eu vou te levar ali. Mas é algo mais brusco, é como se o Espírito pegasse Jesus e tivesse lançado no deserto, uma forma brusca, grotesca. E Jesus ali, então, ele foi tentado pelo maligno, tentado por Satanás. E foi a vontade de Deus que ele fosse testado. Foi a vontade de Deus. O Martinho Lutero, ele inclui como meio de graça, meios de graça para o nosso crescimento, para a nossa maturidade, além da leitura da Bíblia, além da oração, ele inclui a tentação como meio de graça para o nosso crescimento. Então Jesus, ele enfrentou uma tentação porque nessa tentação havia um propósito divino. Satanás usurpou o domínio de Deus. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, fala sobre isso, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, nós fomos vivificados. Mas nós, antes de sermos vivificados, nós vivíamos seguindo o curso do mundo. Nós éramos dominados por Satanás, nós fazíamos a vontade de Satanás, nós estávamos direcionados e dominados por Satanás. E as pessoas que não creem em Jesus, em todo canto da terra, elas reconheçam ou não reconheçam isso, elas são dominadas por Satanás. Paulo fala em Efésios também que a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados, é contra poderes, é contra dominações, é contra o próprio diabo. E Jesus foi levado para o deserto para ser tentado ali pelo diabo. Por quê? Dessa batalha se engendrar logo após ele ser enchido pelo Espírito de Deus. Por quê? Porque era necessário que Jesus vencesse o tentador nesse momento, para depois dizer: é chegado o reino de Deus, arrependam-se. Jesus não poderia pregar essa mensagem sem antes despojar aquele que havia usurpado o reino. O próprio Jesus, ele diz: pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Isso está no próprio Evangelho de João, no versículo 27 do capítulo 3 de Marcos, aliás. Pois ninguém pode entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem que primeiro o amarre. Então, Jesus enfrentou essas situações severas, né? E a Bíblia diz que, como filho, ele foi aperfeiçoado em tudo, através das tentações. Porém, ele não pecou, o autor da carta aos Hebreus diz. É pelo fato dele ter sido tentado e ter experimentado a agonia da tentação,
que ele é o sumo sacerdote perfeito, capaz de nos entender e capaz de se compadecer de nós diante das nossas fraquezas e das nossas tentações. Jesus, ele suportou aquilo que Adão ele foi provado lá no Jardim do Éden, num ambiente favorável, num ambiente propício, num ambiente em que ele poderia ter dito não à voz da serpente, e Adão se sucumbiu. Adão se entregou. Adão cabulou diante da tentação do maligno. E agora, Jesus, o segundo Adão, num ambiente totalmente inóspito, o deserto, depois de 40 dias, o texto aqui não menciona que ele ficou sem comer, sem beber, mas os textos paralelos de Mateus 4 e Marcos 4 assim nos mostra. Jesus foi severamente tentado por Satanás. E esses 40 dias pode nos fazer lembrar os 40 dias que Moisés esteve lá no Monte Sinai recebendo a lei. Pode nos lembrar os 40 anos que Israel passou pelo deserto. Pode nos lembrar os momentos difíceis que Elias também enfrentou. E outros personagens. Mas desertos fazem parte. Nós precisamos entender, nós seguidores de Jesus, que esse período entre a ascensão de Cristo e a volta de Cristo é um grande deserto que nós estamos passando. E o deserto é lugar de provação, de tentação, mas é lugar também de nós buscarmos a comunhão com Deus, é lugar de nós buscarmos a intimidade com Deus. João Batista, ele esteve pregando num deserto, num lugar de afastamento, de isolamento, e nós precisamos desses tipos de lugares para o nosso treinamento, digamos assim, para a nossa meditação, para podermos entender melhor a razão do nosso chamado, a razão do nosso chamamento, o propósito para o qual Deus nos chamou e nos mantém aqui nesse lugar. Então, embora Deus use uma tentação como uma provação para nos fortalecer, para nos preparar, gosto muito da passagem de Jeremias, capítulo 12, que a irmã César compartilhou esses dias, quando Jeremias, se queixando de Deus a respeito do ministério difícil, árduo, e do que acontecia com as pessoas que estavam em volta dele, pessoas ímpias, prosperando e caminhando bem, enquanto ele sofrendo, e Deus dá a resposta para Jeremias: Jeremias, se você não é capaz de caminhar com aqueles que vão a pé, como que você vai competir com os que vão a cavalo? Se você se sente seguro, se sente acovardado, amedrontado num ambiente seguro, como é que você vai enfrentar os leões das florestas? Então, deserto é para nos preparar, deserto é para nos moldar, deserto é para nós conhecermos mais o Deus que nós servimos, o Deus que fez com que o povo caminhasse pelo deserto durante 40 anos e as suas sandálias não se desgastassem, as suas roupas não se consumissem, o Deus que é capaz de fazer jorrar água da pedra, o Deus que é capaz de prover o maná a cada dia, a despeito da murmuração, a respeito da incredulidade do seu povo. É para isso que serve o deserto, para mostrar a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o poder de Deus.
E nós deveríamos, ao invés de murmurar, ao invés de reclamarmos, quando estivermos passando pelas lutas, pelas tribulações, nós deveríamos dar glórias a Deus, nós deveríamos glorificar o Senhor, porque Ele está nos moldando, Ele está nos transformando à imagem e semelhança de Jesus. Lembremos que Jesus venceu as tentações. Adão caiu. Adão poderia ter dito não, mas caiu, mas Jesus não se sucumbiu às tentações de Satanás. Ele saiu vitorioso. Ele venceu o diabo. Ele derrotou o inferno. Ele derrotou a morte. Ele derrotou o pecado. Marcos, ele não traz os detalhes dessa vitória, como os outros evangelistas narram, Mateus e Lucas. Mas no versículo 13, na parte B, quando Marcos escreve, estava com as feras e os anjos o serviam. Os anjos que adoram ao Senhor Jesus. Esses mesmos anjos serviram ao Senhor ali no deserto. Mas o texto diz que Jesus estava com as feras. Ele estava ali com as feras. E quando Marcos escreve que Jesus estava com as feras, é possível que Marcos esteja fazendo, digamos, uma alusão à restauração do Éden. Passagens do profeta Isaías, Isaías 11, Isaías 65, fala que essa terra ela vai voltar às condições originais, onde as crianças vão colocar a mão na toca de uma serpente, nada vai lhe prejudicar, onde o lobo e o cordeiro vão estar pastando juntos. Isso se refere a um tempo de restauração, a um tempo em que os efeitos do pecado, aquele juízo proferido por Deus lá em Gênesis 3,15, por conta do pecado, a obra de Jesus vai reverter os efeitos da queda. A separação trazida pelo pecado, ela está sendo rompida pelo poder de Jesus, pelo poder do Evangelho na cruz do Calvário. Vai haver uma reversão dessa inimizade que surgiu no universo em consequência do pecado, por conta da vitória de Jesus contra Satanás. Toda a criação, ela vai ficar livre dessa escravidão. Eu tenho dito e repito algumas vezes aqui, que nós pensamos na redenção de Cristo apenas em termos individuais. De fato, a fé pessoal em Cristo, a fé que é através do qual nós nos apropriamos, o instrumento através do qual nós nos apropriamos dos benefícios da obra de Jesus, nos salva, nos justifica, nos coloca numa condição perfeita de relacionamento com Deus. Mas a obra de Cristo, ela tem aspectos muito mais amplos. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário também há de redimir a criação de Deus. E Paulo fala sobre isso em Romanos 8, a partir do versículo 19, que ele diz que a criação, ela geme como alguém que está com dores de parto, aguardando a redenção dos filhos de Deus, para que quando essa nossa salvação, a nossa redenção for completada, então a criação também será liberta desse cativeiro. Isso é algo extraordinário da obra de Cristo Jesus. Esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós adoramos e bendizemos o seu nome. Então, esse drama que antecedeu e preparou Jesus para o seu ministério público
né, apresentado aí com esses 3 atos: o batismo, a aprovação de Deus e a tentação. Então, isso para nós é uma fonte rica de consolo para nós que cremos em Jesus. Porque para aquele que não crê em Cristo, para aquele que não confia somente em Cristo, na obra redentora de Cristo para a sua salvação, aquela obra lá, a obra de Jesus na cruz do Calvário e todos esses atos do drama da salvação apresentado aqui por Marcos, para quem não crê, isso não serve para nada. Isso não tem proveito para quem não crê. Mas para nós que cremos, isso é uma fonte de consolo, porque nós que cremos em Jesus, nós somos membros de Cristo, diz a palavra de Deus. Embora nós sejamos pessoas fracas, pessoas falhas, pessoas feitas em tudo que nós fazemos, embora nós não possamos agradar Deus, eu estava ouvindo uma música hoje, é uma coisa absurda, né? Uma música aí foi tocada há algum tempo, que o cantor cantava, dizia assim, como é que ele dizia? É incantável a música, né? Se você entender um pouco da teologia. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor, quero fazer a tua vontade, restaura a casa caída de Israel. Isso aqui, eu acho que alguns já conhecem a música, meio antiguinha. Não existe nada de bom, não existe nada em nós que agrade a Deus, mas em Cristo, por causa do drama da redenção, por causa da obra consumada de Jesus na cruz do Calvário, o Pai nos considera membros do seu amado Filho Jesus Cristo. O Pai nos vê sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha. Deus nos vê em Cristo, vestidos da retidão de Cristo. Deus nos vê envoltos com os méritos de Jesus, não com os nossos, porque não temos. Se tirar Jesus de nós, não sobra nada que preste. Aliás, não tem nada que há de bom em nós, é Jesus, é o que Jesus fez por nós. Então, nós que cremos em Jesus, nós somos aceitos no amado, diz o apóstolo Paulo em Efésios. Então, assim, quando o Senhor, né, os olhos santos do Senhor, os olhos que, conforme o profeta Abacuque, são tão puros, são tão santos, que não podem contemplar o mal, mas quando os olhos santos do Senhor nos contemplam em Cristo, Ele pode dizer, e nós podemos Ele ouvir dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E esta é minha filha amada, em quem me comprazo. Isso é algo extraordinário, mas é por causa de Jesus. É por isso que nós precisamos, devemos amar esse Jesus, servir esse Jesus, porque esse amor dele, se esse amor de Cristo por nós não nos constranger, nada mais o fará. Não é pouca coisa. Não é qualquer coisa. Não há nada, absolutamente nada, que possa se comparar com a bênção do Evangelho, através do qual nós fomos resgatados. E hoje, o Senhor, tão bondoso, tão generoso, Ele nos convida a mim e a você, que cremos em Jesus, a nos aproximar da mesa para cear com Ele. Eu quero convidar o grupo de louvor para vir aqui à frente, e enquanto
nós cantamos, você que crê em Jesus, você que confiou a sua vida aos cuidados do Senhor, que em obediência à ordem do Senhor se batizou e assim faz parte de uma igreja, você é convidado a participar da ceia. Então, eu quero convidar o irmão Carlos para vir aqui à frente. Nosso irmão diácono, ele vai estar orando, consagrando esses elementos. E você que vai participar da ceia, eu convido você a se colocar de pé neste momento. E após a oração do irmão Carlos e ao som do nosso grupo de louvor, cântico, o irmão Carlos estará servindo a ceia. Oremos, o irmão Carlos. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, na sua casa. Nós temos para te louvar e agradecer o teu nome. Ó Senhor, Amém. o salmista disse que é melhor passar, Senhor Deus, 1000 anos na tua casa.
simbolizado por este cálice, que eu e você podemos desfrutar dessas benesses. Então, tomemos, bebamos do cálice. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento, Deus, em que, como povo do Senhor, podemos, unidos aqui neste local e unidos com os nossos irmãos em casa, podemos, ó Deus, prestar este culto ao Senhor. E podemos, ó Deus, nesta noite celebrar a vitória do Senhor. A vitória do Senhor sobre as forças do inferno, do diabo. Podemos celebrar, ó Deus, a vitória do Senhor sobre o pecado, sobre a morte, Senhor. E nós, ó Deus, por conta da obra do Senhor, nós somos convidados e podemos, ó Deus, nos achegar à mesa do Senhor, nesse banquete dessa noite, ó Deus, e cear na presença do Senhor. Deus, obrigado por esses privilégios, obrigado por essas bênçãos, Senhor. E nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor fortaleça a cada um de nós, fortaleça o teu povo com a tua palavra, com alimentar-se, ó Deus, do Senhor, o pão vivo que desceu do céu, para que também, ó Deus, possamos enfrentar os desertos, as tentações que nos sobrevêm no dia a dia, Deus. Nos sustenta, Pai. Nós pedimos, ó Deus, quando no término deste culto, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Senhor, a comunhão do Teu Espírito, ó Deus, seja, ó Pai, com essa igreja, seja com a igreja do Senhor, em todo o canto da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. E ao término desse cântico, nós estamos encerrando o culto. Tenha uma ótima semana na presença de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Senhor.